Olá, Igreja Família, tudo bem com você? Meu nome é Anderson Bonfim e estamos aqui para dar continuidade às nossas leituras diárias, ao nosso devocional baseado nos Evangelhos. Estamos lendo diariamente, capítulo por capítulo, com o objetivo de terminarmos a leitura dos Evangelhos até o final do ano e termos uma experiência maravilhosa de imersão na vida, na obra e nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos agora em Marcos capítulo 9. E eu quero ler com vocês aqui uma parte do capítulo que é interessante para nós nesta manhã. E diz assim o versículo 14: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, aqui está dizendo que os escribas estavam discutindo com os discípulos de Jesus e a multidão estava presenciando isso. Então Jesus, que estava no Monte da Transfiguração, desce e já se depara com essa situação de conflito entre os seus discípulos e os fariseus. E aqui diz assim: E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de do espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o para a terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles trouxeram. E quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo? O pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, presta atenção, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode? Como assim, se o Senhor pode? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente, olha que lindo, o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos disserem: Morreu. Mas Jesus, tocando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntavam em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Olha que interessante. A reflexão que eu faço sobre esse texto é que existem aqui uma lição importante sobre a fé para milagres. A fé para ver milagres acontecendo. E existem aqui algo que nós precisamos entender. Deus não pode ser limitado pela nossa falta de fé. Mas, por causa da nossa falta de fé, nós limitamos a nossa capacidade de ver o milagre, de experimentar o milagre, de receber o milagre. E vemos aqui 3 tipos de posturas diferentes. Primeiro, a postura dos escribas, dos religiosos, dos doutores da lei, porque é uma incredulidade religiosa que se apegou ao fato dos discípulos não conseguirem fazer o milagre acontecer. E quando eles veem que os discípulos não concretizaram a libertação do menino, que não concretizaram a cura, eles se apegaram a este fato.
Cuidado para que nós, assim como os religiosos, não estejamos sempre nos apegando ao fato da cura não acontecer, ao fato do milagre não acontecer. Tem gente que antes de orar pela cura já começa a justificar caso não aconteça. Então, não podemos ter esse tipo de postura. A oração da fé curará o enfermo. Não é a oração da consagração. A oração da consagração é aquela que diz: Senhor, seja feita a sua vontade. Mas a oração da fé é a oração que fala sobre a realização da cura por meio do poder do Senhor Jesus. E aqui um outro ponto interessante. Diferente dos escribas, o pai do menino, ele se apresenta diante daquela situação muito difícil para ele, desde a infância, passando por essa dificuldade. E ele se coloca diante dessa situação com muita simplicidade, com muita honestidade, e fala: se o Senhor puder, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Então ele fala: me ajuda a crer para ver o milagre acontecer. Sensacional essa postura, porque não é a postura que se apega ao fato de não ter acontecido, mas a postura que fala: me ajuda a crer para que eu veja acontecer. E a última postura que é interessante aqui é a dos discípulos. Primeiro, religiosos inventam desculpas, mas homens simples pedem ajuda para lidar com a dúvida. A dúvida é genuína, a dúvida fala da limitação do nosso ser humano. A dúvida não é uma escolha, a dúvida é uma condição. Já a incredulidade é uma escolha, é quando eu escolho não acreditar e me apego no fato de não ter acontecido. Cuidado para não inventar desculpas para que as coisas não aconteçam por meio da fé. Tenha a simplicidade desse pai. Me ajude a crer. Me ajude na minha falta de fé. E você que é discípulo, você vê que Jesus é questionado. Os discípulos perguntam: por que não conseguimos? Ele fala: porque esse tipo de milagre é necessário que haja oração. O que ele está querendo dizer com isso? Para os discípulos, uma coisa só era importante: vocês precisam confiar mais. Confiar mais. Por que a oração? Porque a oração fala da nossa dependência, fala da nossa confiança em Deus. Religiosos se apegam no fato de não ter acontecido, justificam não acontecer. Homens simples, homens honestos, sinceros diante da dificuldade, são pessoas que falam: me ajude na minha falta de fé. E discípulos, aqueles que oraram, mas não viram o milagre acontecer, precisam apenas confiar mais. Não confiar nos seus dons, nos seus talentos, mas confiar em Deus, confiar no poder de Deus, confiar na graça de Deus, para que você possa ter uma fé capaz de ver milagres acontecendo na sua vida todos os dias. Que Deus te abençoe e vamos seguir juntos no caminho.